Bem, estamos aqui nessa nova aula e agora a gente vai falar sobre configuração de limite de loja no dia. Quem viu a outra aula, a gente falou sobre configurações de stop loss, né? Configurações de stop loss que a gente limita em cada trade, em cada operação. E aqui agora a gente vai falar sobre a configuração de limite de loja do dia. A gente deu esse pulo para a gente poder trabalhar mais nessa questão de perdas, tanto de ordem quanto perda diária, a gente limitar. E aí depois a gente volta aqui para a questão onde a gente teria que dar continuidade, que é do edge, beleza? Que está abaixo do stop loss. Mas vamos para cá, e aí é bom você assistir nessa sequência, que depois você vai ver que vai fazer sentido. Então vamos lá, aqui a gente vai então para configuração de limite de loss no dia. Vamos entender o primeiro conceito aqui. Quando eu coloco aqui, então, configurações de limite de loja do dia, a gente já sabe que tem no sistema, tudo tem para a gente desativar. Por quê? Porque às vezes eu não quero utilizar essa função. Então, você tem a opção de desativar ou ativar. Então, aqui desativado, a gente já sabe que ele não vai olhar para nenhuma seção dessa aqui. Né? Nada, nada, nada. Ele vai ignorar isso aqui. E aqui, deixa eu aumentar aqui. A gente vai colocar o primeiro. A primeira função é o quê? Stop loss do dia em porcentagem de drawdown do ativo. Quando eu falo isso aqui, ó, essa função aqui, ela vai ser trabalhada para mim fazer com que o robô pare de operar no dia ou feche todas as operações e continue operando. Você vai entender o motivo, tá? Vamos por parte. A gente já sabe que stop loss é o quê? Eu estou limitando. Aquele que a gente aprendeu é limitando a operação, ou seja, o limite de cada trade. Esse aqui a gente está limitando o todo. Tá? Ou seja, vamos supor que você esteja em um par, eu quero limitar em 2, 3 pares, eu quero limitar da minha conta, ou quero que ele pare também no dia, ou seja, são vários parâmetros que a gente pode colocar aqui para a gente o robô não funcionar mais naquele dia. E é interessante isso aqui. Então, esse ponto aqui a gente vai deixar stop loss do dia em porcentagem de drawdown do ativo. Quando eu estou falando do ativo, ele vai ser, essa configuração, ela vai ser, se você colocar num par, um exemplo, um euro-dólar, né, o euro-USD, eu estou sendo específico naquele euro-USD. Então, ou seja, ele só vai olhar para aquele par. Se eu coloco da conta, você vê que é a mesma coisa, só que é da conta. Então, quando eu falo da conta, vamos supor que você está no euro-USD, você está no USD JPY, você está no SHAL, você está em 3, 4 pares. Então, ele vai olhar no geral, ele vai olhar da conta, ele não vai olhar só daquele ativo. Mas olhar o que, Hélio? O seu prejuízo, né? Que a gente está falando de prejuízo, ou seja, eu quero que, ao chegar um prejuízo X na minha conta, eu encerre tudo e não opere mais. Se eu deixo da conta, então ele vai olhar para, se você tiver em 3, 4 pares, ele vai olhar para dar conta. Se você tiver em um par, ele vai olhar só para aquele par, do ativo, né? Então ele vai olhar só para aquele ativo. Então eu vou deixar isso aqui primeiro. E a gente vai simplesmente colocar em porcentagem. Quando eu coloco em porcentagem, eu tenho mais abaixo aqui, ó, a forma de cálculo, que é o quê? Eu posso colocar, além de eu colocar dizendo que eu quero em porcentagem, que eu quero definir o meu prejuízo em porcentagem, eu posso definir aqui, ó, posições fechadas no dia, mais flutuante do dia, posições fechadas no dia, mais o flutuante acumulado, você vai entender sobre isso, somente flutuante do dia e somente flutuante do dia e continua operando. Tá? Vamos aprender por passo essa função aqui primeiro. Posições fechadas no dia, mais flutuante do dia. O que é isso? Isso a gente criou essa regra mais baseado para as mesas proprietárias. Por quê? Porque aí, vamos supor que você começou a operar hoje, certo? Então você tem um flutuante de $1.000, amanhã você tem de mais $1.000, depois da manhã você tem mais de $1.000. Então, no total, você teria um acúmulo de $3.000 no seu flutuante. Vamos supor que é o acumulado, não fechou ainda. Então, esses parâmetros aqui é mais para olhar para esse lado. Então, se eu estou dizendo aqui, ó, posições fechadas no dia, mais o flutuante do dia, o que ele vai fazer? Ele só vai olhar para operações, tá? Operações fechadas no dia, mais o flutuante do dia. Ele não vai olhar para aquele flutuante acumulado que você veio trazendo de outros dias, entendeu?
Então essa regra ela vai ser aplicada só para o flutuante de operações do dia, né? Fechada no dia e o flutuante do dia, ou seja, não existe, para essa regra que não existe operações do dia anterior, ok? É importante a gente se atentar a isso. E o que seriam essas posições, velho? É o acúmulo, né? O flutuante, o que vai ficando acumulado. Então, qual que vai ficando acumulado, Wellington? Ó, eu coloquei do ativo, lembra? Então é esse aqui que vai estar valendo. Então eu vou botar aqui 1%. Então vou botar aqui, deixa 1%. Então se eu tiver 1% de prejuízo, ele vai fechar aquele trade naquele dia. Mas esse 1% ele tem que acontecer no dia. Ele não pode ser que eu fiquei 0,5% hoje e amanhã vamos supor que eu fique mais 0,5%. Não, ele só vai contabilizar os 1% se eu ficar no dia, certo? É importante isso. E outra questão, outro fator que é importante, que ele vai olhar só se for prejuízo. Então vamos supor que você naquele dia você ganhou 2%. Naquele dia você ganhou 2%, mas naquele mesmo dia você perdeu 1%. E ele fecha? Não, porque ele entende que ainda assim você não teve prejuízo, porque você teve o ganho, mas ali o nosso dia ele não teve prejuízo de 1%, porque você teve o ganho. Então ele não considera que você teve um prejuízo. Então ele só vai fechar esses 1% no dia se os 1% chegar no dia, né? Ou seja, não pode ter acúmulo, que ele vai considerar esse acumulado somente do dia. Então, e também não pode ter, você não pode se basear no ganho. Ele só vai olhar esse prejuízo. Espera aí para não ficar confuso. Olha lá, que às vezes dá um bug, né? Ele só vai considerar se de fato 1% no dia você ficar negativo, e ele também não vai olhar se você ficou 2% positivo, perdeu 1%, ele não vai fechar o dia. Se eu perdi mais 2%, e aí vamos supor que você ganhou 2%, aí você perdeu 3%, que seria os 2% que você ganhou, mais 1% que você teria que ficar negativo. Aí ele fecharia, porque ele vai olhar para o dia, o flutuante do que acontece no dia, e ele não olha ele não vai olhar se tiver positivo, tá? O seu dia. Só vai olhar se tiver negativo, aquele seu saldo ali do dia mesmo, que você vê no painel do robô negativo. Aí sim ele 1% ele fecha. Vamos fazer uma base aqui, botar para funcionar aqui. Deixa eu voltar as ordens, trabalhar com mais operações e poder ver a parada funcionando. Vou botar um lote até maior, que assim ele automaticamente ele coloca, né? Deixei a configuração de stop loss desativado e vamos para essa aqui só para a gente poder verificar. Então, porcentagem, e eu botei 1%, e é somente esse primeiro aqui. Vamos iniciar. Vamos deixar para ver. Então a gente tinha 1%, ó, 5 mil, que eu esqueci de explicar, né? Esse 1% é baseado no saldo que você tem na conta, mas 1% a gente tem $50, beleza? Então se ele fizer $50, tiver $50 de prejuízo no dia, que tem que ser no dia esse prejuízo que aconteceu, aí ele vai simplesmente fechar pra gente. Lembra que a gente está em um ativo porque é um teste, né? Essa regra seria para se tivesse em 2, 3 pares, você ficou $50 prejuízo, na conta ele fecharia da mesma forma. Vamos deixar ver se fica $50 negativo. Deixa eu botar aqui que ele está com dinâmico também. Aí dificilmente ele vai abrir mais ordens assim perto. Então vou botar com 10. Que aí ele vai abrir mais ordem, que o intuito é abrir mais ordem só para a gente ver o prejuízo e ele fechando, ele parando, né? O cara tá com meta, né? Mas deixa a meta mesmo, que é até bom. Ó, a gente fez 2% no dia, tá vendo? Aqui no caso ele não vai abrir mais que no dia. Vamos deixar torando direto. Vamos tirar a meta do dia. Vamos desativar na semana também. Vamos botar um lote até maior, que é para ele tomar esse prejuízo mesmo. O intuito é para a gente poder ver o prejuízo. Ó, 30. Fica prejuízo. Tá vendo que por mais que você veja 300, mas aqui que a gente está olhando, né? Só tô com $30. Ó, tá vendo? Ele passou, né? O intuito era 50. Mas por quê? Porque às vezes o preço, né? Ele dá aquele tiro,
né? Que às vezes na abertura de outro candle ele dá aquele tiro. E passou um pouquinho, mas o intuito era 50, que era 1%. Mas está valendo, bateu aqui 1,2%, né, por cento aqui. E aí, ó, você viu que eu tive que ficar nesse acumulado no dia. Se eu coloco o acúmulo, tá? É lógico que ele vai servir para o dia, mas se eu ficar um dia atrás, né, 2, 3 dias atrás aquele acumulado, mais o do dia. Então esse aqui é basicamente tudo que tem que acontecer no dia. Eu tenho que ficar prejuízo. Vamos deixar torar aqui, ó, iniciar um novo dia. Você viu que ele atingiu o lote máximo do dia e aí ele não vai operar mais hoje. Vou explicar também como a gente pode deixar se quiser operar. Ó, começou novamente. E aí foi lá, ó. Tomou 53, né, de stop loss e aí parou nesse dia. Então hoje ele não opera mais. É assim que funciona esse critério, tá? Agora a gente vai ver aqui sobre esse aqui, ó. A gente já entendeu sobre esse do dia, tá? Agora a gente deixa aqui ainda. A gente já sabe que a diferença do ativo e da conta é porque da conta para você, é lógico que você teria que configurar esse para outros pares também. Vamos supor que está em 3 pares, teria que usar essa configuração para os 3 pares. E todos os 3 pares, não necessariamente, né? Mas aquele par específico que você configurou aqui é da conta, ele automaticamente estaria olhando para a conta. Então se desse 50 dólares naquele par, ele pararia. Se no outro tiver só do ativo, ele fica esperando acontecer naquele ativo, tá? Então vou deixar isso aqui como é teste. E aqui eu vou colocar agora posições fechadas no dia, mais o acúmulo. Então ele vai pegar o acumulado, tá? Então vamos supor aqui, ó. Deixa eu botar menos para ele poder tentar acumular, né? Porque 30, 0,50 aqui vai ser muito. Então vou botar aqui 20. Para poder acumular mesmo. Isso aqui é mais focado em mesa, porque às vezes a mesa... vamos supor que ela determina que você não pode passar de 5% ao dia, né? Então aí você pode usar essa regra tanto para minimizar a sua perda, para não deixar chegar aos 5%, e também aquele acúmulo que a gente sabe que é dos 12%, que a gente não pode ter. Olha, esse aqui já está positivo. Ele foi lá e fechou, conforme a gente explicou. Bateu 1% certinho praticamente. Ele fechou porque esse aqui ele vai valer tanto para o dia, conforme a gente explicou naquele, quanto para o acumulado, que se passar mais de um dia, né? Então vamos deixar aqui, ó, deixar acumular, que não foi 2 dias que pelo menos para pegar o acumulado, né? Esse aqui foi menos. Vamos botar aqui, ó, com lote de 10, ok? Então vamos deixar ver se acumula. Vamos deixar se acumula os 50 dólares. Vai reparando aqui, ó. A gente está aqui no dia 1, certo? Aqui, ó, dia 1. Ficou positivo, mas como a gente estava com meta, fechou do mesmo jeito. Então, vou botar um lote menor, vou botar 0,1. Então, eu teria acumular isso aqui para a gente ver, né? É até bom para a gente poder entender que, às vezes, você tomou o stop loss porque o lote também está bem desproporcional. E agora você viu com lote menor, a gente passou daquela fogueira e está com lucro, né? Então é interessante até para a gente analisar. Lógico que aqui a gente está positivo, né? A gente quer negativo. Ó, você vê que a gente teve aqui um prejuízo, né, de 50 dólares, praticamente, 1% que a gente determinou. Foi do dia 1 até o dia 6, né? Ou seja, no dia 6 a gente tomou esse prejuízo, tá? Eu dei um pequeno corte aqui que estava demorando, então, mas a gente já sabe que esse aqui é basicamente o acumulado, só para a gente poder, a fim de entendimento. Vamos usar aqui novamente. Aqui a gente tem a questão da configuração agora, stop loss da conta, que a gente já sabe. A gente deixa do ativo mesmo, que é o que a gente está fazendo teste, e aí a gente vai para o outro passo, né? Que é somente flutuante do dia. Esse somente flutuante do dia, ele é muito top para a gente que usa a conta pessoal. Ele é somente o flutuante do dia. Então vamos supor que, diferentemente dos outros que espera ficar negativo, você viu que mesmo que você ganhe 2%, ele vai esperar você ficar negativo. Um acumula, o outro é só no dia que a gente já viu. Só que esse somente flutuante do dia, ele olha, lógico, para o flutuante do dia que a gente está tendo, mas se eu estou positivo, entenda bem, se eu estou positivo, sei lá, 5% positivo no dia, mas eu coloquei aqui 1% também,
que ele vai fazer? Mesmo que eu já ganhei 5% e fiquei 1% apenas, né, tomei um loss de 1%, ele já para, então eu ficaria no dia com uns 4% de ganho. E aí aqui que está a parada. Quando eu coloco só do dia, né, e para, ele não vai operar mais naquele dia. Então eu saí com os 4%. Se fosse, eu ganhei 2% no dia e eu tô com stop loss de 1%. Aí ele tomaria o stop de 1%, ficaria com 1% de ganho. E aí ele não operaria mais naquele dia, né? Porque aqui no caso não é o alvo, né? Mas é o limite de perda. É lógico que também, se você começou o dia e tomou um stop loss de 1% negativo, ele pararia da mesma forma, tá? E aqui, esse outro é somente o flutuante continuar operando. A diferença desse para esse é o quê? Que esse, ele te estopa, faz o mesmo critério e continua operando. Ele não encerra o dia. Esse ele te estoparia e continuaria operando. Esse aqui agora a gente precisa entender que é em dólares. Então eu tenho aqui em dólares do ativo e em dólares da conta. Mesma coisa, né? O mesmo critério desse de 1%, de porcentagem do ativo e da conta, tem também stop loss em dólares e da conta. Porque às vezes você não quer calcular em porcentagem. Então vamos supor que você quer aqui em dólares e vamos supor que você quer isso. Mas você colocou aqui, ó, em dólares. Então se eu coloquei em dólares, certo? Do ativo. Então, eu vou olhar para esses dois aqui embaixo. Aqui é do ativo. Então, ó, dólares do ativo. Então, é esse que vai estar funcionando. Quantos dólares? Sei lá, 60 dólares de prejuízo. Então, ele não vai olhar mais para a porcentagem. Esse aqui, que a gente estava falando, é em porcentagem, que ele vai filtrar baseado na sua conta. Esse aqui eu defino o quanto que eu quero em dólares. Ele não vai olhar para a minha conta. Ele vai olhar para o quanto que eu coloquei de prejuízo, lembra? Então, eu vou deixar do ativo. Então, vamos supor que eu quero 60 dólares. E a mesma coisa. Então, vamos colocar aqui. Se ele chegar a 60 dólares, que é o que a gente definiu, ele para da mesma forma também. Deixa eu botar um lotezinho maior, porque esse aqui faz sentido a gente ficar esperando, né? Ok, vou botar aqui assim, pá. Ó, tá vendo? Então bateu os 60 dólares, ele parou de operar e ponto. É assim que funciona esse aqui. Bem simples, bem direto, não tem muito mistério. E aí já sabe, se você quer para ele olhar da conta, você configuraria, vamos supor que em dólares, mesma coisa, se eu coloquei da conta, então eu vou acionar esse aqui, ó, da conta. Então entenda direitinho para você, reveja o vídeo também se for preciso. E aqui ele encerra e continua operando, tá? Então vamos supor que eu deixo aqui do ativo mesmo, né? Lembra, vamos falar de novo, da conta é quando eu olho para a conta, então não é só para o ativo. Então 3, 4 pares você tá. Ó, stop loss em dólares do ativo, continua operando, certo? E é esse aqui mesmo, tá? Ia ser esse aqui se eu tivesse deixado aqui da conta, tá? Mas esse aqui eu deixei do ativo, então é esse aqui. Vou deixar de novo. Esse ele vai fechar todas as operações, dá um reset e continua operando. A única diferença é essa. Ele não encerra o dia. Olha lá. Tá vendo? Repara que ele agora continua operando. Ele deu o stop que a gente queria, deu um reset e continua operando. Isso aí é para evitar, às vezes, de ficar um acúmulo muito grande. Então você pode limitar, ele dá aquele reset e start da onde começou também. Ele não seria ruim? Depende. Depende muito, às vezes o mercado te deixou negativo flutuante naquele dia, naquele cenário que ele foi, né, para um sentido que ele foi, depois ele deu um reset e dali para cima ou para baixo ele pode começar a te dar lucro, né? Então, tá vendo? Então ele vai encerrando e vai continuando, essa é a diferença, tá? Então esse aqui é o parâmetro ali de configurações de limite de loss do dia, tá? É importante a gente entender sobre essas seções que a gente colocou aqui. E temos esse aqui também, esse camaradinha, que é o limite de balance do dia, tá? Esse limite de balance do dia, ele é mais focado para a mesa. Então, ele já vem desativado aqui, não faz sentido você usar para conta pessoal, tá, galera? É somente para a mesa mesmo do proprietário. Então, seu ativo, ele vai estar olhando para esse balance do dia. Esse balance do dia nada mais é que ele evita de você fechar com stop, ou seja, basicamente ou você vai ter que ser estopado mesmo, ou você basicamente vai perder a conta naquele dia, porque se você também fechar com o seu balance do dia ficar abaixo de X valor, que a mesa determina, você vai perder a conta de qualquer jeito, né? Você vai perder a sua conta, então, ou seja, se eu perco a conta de um lado e perco a conta de outro,
se eu ainda tenho uma gordurinha às vezes para deixar, então se eu coloquei 4%, né, do balance do dia, ele não permite que o expert feche, mesmo que você está com seu stop loss. Isso é uma regra de mesa, para quem já utiliza, né, já sabe mais sobre as políticas, fica mais fácil de entendimento, que cada mesa tem sua política, mas basicamente para evitar de você fechar e perder a conta que o seu balance não podia ficar abaixo de X valor, tá? Porque ela entende que você startou o dia com X valor e você não poderia ficar abaixo daquele valor. Então tem essa regra também, é uma pegadinha que muitas pessoas às vezes nem têm esse conhecimento. E é bom a gente ler as políticas da mesa. Só que por outra parte também, se o mercado continua te deixando flutuante, você vai ser estopado naquele dia. Mas enfim, você fechando, você perderia. Pelo menos você deixando um pouco mais aberto, você tem uma probabilidade do mercado pelo menos ir ao seu favor. Então foi dessa forma que a gente achou legal de colocar. Mas é para você, quiser usar, você usa. A gente colocou entre 4%, porque é o que a gente acredita que pode fazer sentido em determinadas situações, beleza? Então é isso. A questão dessa configuração limite stop loss é focado nisso aqui, né? De fechar. E se você quiser for usar em mesa, você tem esse critério aqui também para ativar esse balance do dia também, beleza? Caso você queira utilizar ou caso não queira, deixe desativado e pode utilizar o stop loss tranquilamente, que ele vai funcionar, beleza? Deixa nos comentários aqui o que você achou desse vídeo, foi muito bacana. Se você não viu os outros vídeos, as outras aulas, assista para você sempre estar por dentro de conhecimento sobre como estruturar, como configurar. Você pode fazer seu trade todo 100% automático, utilizando esse mecanismo aqui que a gente está disponibilizando.